Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal da Física Completa. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre gravitação universal. Mas antes de nós prosseguir, moçadinha, não esqueça aí de dar o seu like, de compartilhar e comentar o nosso vídeo. O seu comentário é de suma importância para nós. Então, vamos lá! Bem, meus amigos, como vocês bem observam aí a esfericidade do nosso planeta Terra. Nós sabemos que ela tem achatamento aí nos seus polos. É bem verdade que anteriormente acreditava-se que a Terra era plana, mas teve alguém que ousou a duvidar que ela era plana. Hoje sabe-se que ela é esférica. Então vamos para um pouquinho de história para entendermos aí o processo da gravitação universal. Vamos lá? Bem, meus amigos, em todas as etapas das civilizações, o homem tentou dar explicação ao fascinante problema da gravitação universal. Em 310 a 230 a.C., Aristarco de Samos foi o primeiro a afirmar que todos os planetas, inclusive a Terra, girava em torno do Sol, ou seja, o Sol como centro do universo. Essa teoria é conhecida como teoria heliocêntrica. De modo diferente pensava Hiparco, no século II a.C. Ele acreditava que a Terra era o centro do universo e que todos os outros corpos celestes giravam em torno dela. Então, essa teoria é conhecida como teoria geocêntrica. Essa teoria foi consagrada pelo Cláudio Ptolomeu no século II depois de Cristo. Então, Cláudio Ptolomeu afirma que todos os planetas, inclusive o Sol, girava em torno da Terra. Então, a Terra ocupando uma posição central no centro do universo. Nicolau Copérnico, no século XVII depois de Cristo, ele retoma as ideias de Aristarco. Então, ele afirma que o Sol é realmente o centro do universo. Só que essa teoria ela foi muito debatida pelos cientistas da época, que essa teoria não era bem aceita na época. Tycho Brahe formula uma teoria intermediária, aonde nas observações dele ele observou que realmente os planetas giram em torno do Sol. O Sol, uma posição fixa no centro do universo. E observou também que a Lua girava em torno da Terra. Tycho Brahe, Johannes Kepler, em 1574, 1630, ele, com as suas leis, eles convencem os cientistas da época que realmente o Sol ocupa uma região no centro do universo e todos os planetas giram em torno dele. Não em órbita circulares, mas em órbita elíptica. Debaixo de muitos debates, muitos ainda relutavam para aceitar essa teoria. É nesse contexto que aparece o italiano Galileu Galilei. Ele foi julgado e processado pela Igreja Católica como herege, por afirmar que a Terra movia, que a Terra girava em torno do Sol. Então, nesse contexto aparece Isaac Newton, onde ele formula as leis da mecânica celeste. Então, essas são algumas personalidades que deram contribuição aí para a gravitação universal. Vamos para as leis de Kepler. São 3 leis formuladas por Kepler e uma lei formulada por Isaac Newton. Vamos lá? Então, nós iremos agora conhecer as leis de Kepler. Vamos lá? Bom, pessoal, a primeira lei de Kepler fala que os planetas descrevem órbita elíptica em torno do Sol, o Sol ocupando um dos focos da elipse. Vamos entender, então, a primeira lei de Kepler, com alguns detalhes. Vamos lá? Bom, pessoal, então vamos esquematizar a primeira lei de Kepler, como nós afirmamos para vocês anteriormente. Então, nós temos aí o Sol ocupando um dos focos da elipse e o planeta Terra girando em torno do Sol.
Não somente o planeta Terra, como os demais planetas giram em torno do Sol. Então, o Sol ocupando um dos focos da elipse. Então, nós temos aí que nós chamamos de A, o semi-eixo maior, e nós chamamos de B, minúsculo, né? O semi-eixo menor da elipse. O ponto A e o ponto B são as distâncias do Sol. Então, no ponto A é o ponto mais próximo do Sol, nós chamamos aí de periélio, e no ponto B, o ponto mais afastado do Sol, nós chamamos de afélio. Vamos então entender a segunda lei de Kepler. Vamos lá? Bom, pessoal, a segunda lei de Kepler diz o seguinte, que as áreas varridas pelo segmento imaginário que liga o centro do Sol ao centro dos planetas são proporcionais ao tempo gasto em varrê-las. Vamos entender essa segunda lei de Kepler, então. Vamos lá? Bom, pessoal, então vamos idealizar aí, então, a segunda lei de Kepler. Então, nós temos aí a órbita elíptica, temos aí o Sol, um dos focos da elipse, e temos aí o planeta descrevendo um movimento elíptico em torno do Sol. Então, a área varrida pelo segmento imaginário que liga o centro do Sol ao centro do planeta é proporcional ao tempo gasto em varrê-las. Então, observa aí que no ponto mais próximo eu tenho um afaélio, ou seja, mais próximo do Sol, o planeta, a velocidade do planeta é maior, e mais afastado do Sol, a velocidade é menor. Então, observa que nós temos a área 1 e a área 2. Então, se nós pegarmos aí a área 1 e dividir pelo tempo gasto em varrê-la, vai ser exatamente igual à área 2 gasto pelo tempo em varrer a área 2. Então, isso quer dizer que a área 1 dividido pelo ΔT1 é constante. A área 2 dividido pelo ΔT2 é constante. Então, vamos compreender agora a terceira lei de Kepler. Vamos lá? Bom, pessoal, a terceira lei de Kepler diz o seguinte, que o quadrado de período de revolução do planeta em torno do Sol é proporcional ao cubo da distância média do Sol ao planeta. Vamos, então, entender a terceira lei de Kepler. Vamos lá? Bem, pessoal, então vamos entender a terceira lei de Kepler. Vamos desenhar a órbita elíptica aí, colocar o Sol num dos focos da elipse e mostrar aí o planeta orbitando em torno do Sol. Nós temos aí a distância média do semi-eixo maior. Nós temos então que o período ao quadrado dividido pelo o cubo da distância média é igual a uma constante. Essa constante K é a constante de Kepler, que nós chamamos de K. Em homenagem a ele, é bem óbvio, né? Então, o quadrado do período de revolução é proporcional ao cubo da distância média, como vocês observam aí na nossa fórmula. Vamos, então, avançar um pouco mais, fazendo aí exemplo de aplicação. Vamos lá? Antes de nós fazer o exemplo de aplicação, vamos entender um pouco aí. Então, quer dizer o seguinte, que quanto mais distante o planeta estiver do Sol, maior será o seu ano de revolução, o seu período, né? Nós sabemos que o período de translação em torno do Sol do planeta Terra é de 365 dias, aproximadamente. Então, quanto mais distante nós estivermos do Sol, maior será o ano desse planeta. Vamos, então, entender aí, fazendo aí um exemplo. Vamos lá? Bom, pessoal, então vamos para um exemplo de aplicação para nós coroarmos as leis de Kepler. Então, esse problema diz o seguinte, de quantos anos seria aproximadamente o período de um planeta girando em torno do Sol, se sua distância ao centro de gravitação fosse 8 vezes a distância da Terra ao Sol. Vamos para a montagem do nosso problema. Vamos lá? Bom, pessoal, então vamos pegar aí os dados, né, para iniciarmos a resolução do problema. Então, temos o TT. O TT é o período da Terra, que é de um ano, ou seja, é o tempo necessário
para o planeta Terra dar uma volta completa em torno do Sol. Então, o nosso período terrestre é de 1 ano. E o exercício falou que a distância do planeta é 8 vezes a distância da Terra. Isso quer dizer, então, que se nós aplicarmos a terceira lei de Kepler, será resolvido esse problema com facilidade. Então, nós temos o período ao quadrado, é proporcional ao cubo da distância do semi-eixo maior. Como vocês bem observam, nós vamos fazer isso para cada planeta. Planeta Terra nós já fizemos, agora para o planeta. O planeta que nós chamamos de P, né? Então, nós temos aí o período do planeta P é proporcional ao cubo do semi-eixo maior do planeta. Então, aplicando, observa que o K é constante para ambas as equações. Então, nós podemos escrever desta maneira aí, como vocês bem observam. Igualando as duas, né? Fazendo aí a razão, porque é constante, não é bem verdade? Então, nós temos aí que podemos aí cancelar nessa equação o K, aonde tinha o AP ao cubo, nós colocamos o AT, 8AT. Então, colocamos tudo entre parênteses, porque nós iremos levar ao cubo ambos, não é verdade? Então, cancelando K com K, nós vamos ter uma nova equação. E já organizando aí, colocando entre parênteses o TT e o TP ao quadrado, porque ambos estão elevados ao quadrado, fica dessa maneira. Então, aqui eu posso cancelar o AT, ó. O AT é o cubo embaixo e o AT é o cubo em cima. Podemos cancelar. Então, ficou sendo 1 dividido por 512. E agora, para desaparecer essa raiz quadrada, a gente tira a raiz quadrada de ambos os membros. Fica dessa maneira, 1 dividido por 512. 512, raiz quadrada de 1 dá 1. Nós vamos substituir já o período da Terra, que é 1. Então, vai ficar 1 sobre TP. Como vocês bem observam, 1 sobre TP igual a 1, que raiz de 1 é 1. Raiz de 512, se você racionalizar, vai ficar 16 raiz de 2. Então, resolvendo aí, quem está embaixo vai para cima para ficar TP. Então, raiz de 2 multiplicado por 16, nós vamos encontrar que o período do planeta é de 22,6 anos. Ou seja, esse planeta está muito distante da Terra. Desculpe, está muito distante do Sol. Como vocês bem observaram aí, então, nós concluímos essa parte. Vamos agora, então, para a lei de Newton para a gravitação universal. Vamos lá? Bom, pessoal, então, como vocês bem observam aí, a lei da gravitação universal, formulada aí por Isaac Newton. Então, Isaac Newton foi um camarada que teve várias contribuições na física. Então, imagino que vocês não tivessem desenvolvido essa lei, né? Então, é bem provável que nós não teríamos o que nós temos hoje de telecomunicações, né? Satélite que foi possível lançar. O sistema de posicionamento global, o seu celular seria possível, ou seja, a internet não teria funcionalidade. Então, graças ao desenvolvimento da gravitação universal, é possível essas tecnologias, essas maravilhas que nós temos hoje. Então, só foi possível lançar um foguete no espaço depois do desenvolvimento das leis da física, né? As leis da gravitação universal, as leis de Kepler e aí de Isaac Newton. Isaac Newton foi um camarada que coroou, né, essa gravitação universal, que deu todo uma contribuição aí para a física, para que fosse possível nós termos o que nós temos hoje, televisão, rádio, né? Nada disso seria possível, meio de comunicações, porque se não tivesse desenvolvido essa lei, nós não teríamos satélite, né, lançado aí no espaço. Então, graças a esse trabalho construído, né, por essas personalidades que vocês viram, né, desde as pessoas que ousou acreditar que a Terra era plana, né, como nós bem falamos anteriormente, acreditava-se que a Terra era plana. Então foi necessário alguém ousar
dessa terra plana e acreditar que a Terra era séria. E aí começou-se a estudar e chegamos ao que nós temos hoje de concreto, que a Terra é redonda e que o homem já chegou à Lua, que o homem foi à Lua, graças ao desenvolvimento da gravitação universal. Então vamos para a lei de Newton, para a gravitação universal. Então nós falamos um pouquinho aí para que vocês pudessem ver essa imagem maravilhosa. Então a lei da gravitação universal, nós temos aí a força. Então ele fala o seguinte, que dois planetas se atraem com forças diretamente proporcional ao produto das massas, inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa dois corpos. Então essa lei formulada aí por Isaac Newton. E esse G maiúsculo é uma constante gravitacional. Então, essa constante gravitacional é de 6,67 vezes 10 a menos 11 Newton metros quadrados por quilograma ao quadrado. Ela não depende da massa da Terra, depende unicamente da massa do Sol. Então, vamos lá para um exemplo da lei da gravitação universal. Vamos lá? Então, essa lei da gravitação universal não serve simplesmente para planetas, serve também para corpos, dois corpos quaisquer. Então, aqui nós estamos representando corpos, dois planetas, né? Então, o planeta Terra e um outro planeta. Então, existe uma força gravitacional, que essa força é diretamente proporcional ao produto das massas dos corpos, inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa esses dois corpos. Então, nós temos aí, representando aí por D, a distância do centro dos planetas. Temos aí M maiúsculo, a massa do planeta Terra, e o M minúsculo, a massa do outro planeta. E nós temos aí que são forças de ação mútua. Se o planeta Terra exerce uma força de atração no planeta P, o planeta P também exerce uma força de atração no planeta Terra. Então, são forças de ação mútua. Então, matematicamente, é o que vocês estão vendo aí, ó. Força igual constante gravitacional, então o G maiúsculo é a constante gravitacional, M minúsculo e M maiúsculo são as massas dos respectivos planetas ou dos respectivos corpos. Como bem eu falei para vocês, não necessariamente seja planeta, são corpos. Dois corpos quaisquer se atraem com forças diretamente proporcional ao produto das massas, inversamente proporcional ao quadrado das distâncias que separam eles. Então, o D é a distância que separa os dois corpos. Vamos, então, fazer um exemplo para nós coroarmos esse conteúdo da gravitação universal. Vamos lá? Bom, pessoal, então vamos fazer um exemplo para nós coroarmos aí esse conteúdo das lei da gravitação universal. Então, vamos lá. Então, diz o seguinte, dois pontos materiais de massas MA 2 kg e MB 8 kg estão localizados a uma distância de 4 metros um do outro. Determinar a força gravitacional entre eles, sabendo que a constante gravitacional é 6,7 vezes 10 a menos 11 Newton metros quadrados por quilograma ao quadrado. Então, vamos aplicar a lei de Newton da gravitação universal para resolver esse problema. Vamos lá? Bom, pessoal, então vamos para a resolução do problema enunciado no slide anteriores. Os dados fornecidos foram a massa dos corpos, a distância que separa o centro deles e a constante gravitacional, como vocês bem observam aí, anotado aí. Vamos aplicar então a lei de Newton da gravitação universal, que fala que força é diretamente proporcional ao produto das massas, inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa os corpos. Então, constante gravitacional é 6,67, então vamos substituir os dados. Substituindo os dados nas fórmulas, fica dessa maneira, 6,67 vezes 10 a menos 11 é a constante gravitacional. A massa do corpo A é 2, multiplicado pela massa do corpo B, que é 8, dividido pela distância ao quadrado, que é 4 metros. Então, 4 ao quadrado. Lembrando que a distância tem que estar no sistema internacional. Se tivesse em centímetro, eu teria que converter para metros. Não se esqueça disso.
Então, resolvendo, 2 vezes 8 dá 16 e 4 ao quadrado dá 16. Logo, força é igual a 6,67 vezes 10 a menos 11, multiplicado por 16, dividido por 16. Então, 16 e 16 nós podemos cancelar. Então, logo, a força é igual a de 6,67 vezes 10 a menos 11 newton. Espero ter ajudado vocês. Não se esqueça aí de dar o seu like, de compartilhar e de dar o seu comentário para que nós possamos melhorar os nossos vídeos. O seu comentário é de suma importância para o nosso crescimento. Mas não vá embora, que nós temos um recadinho para você. Vamos lá? Bom, então o nosso momento de reflexão de hoje é de Johannes Kepler. Diz o seguinte, que as leis da natureza nada mais são do que pensamentos de Deus. E até o próximo vídeo no nosso canal da Física Completa. Até mais!